Meus irmãos na fé, mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é muito polêmico. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, eu vi os vossos comentários, também eu vi no chat, na live que fizemos no domingo, alguns irmãos estavam a pedir para eu falar sobre os dízimos. Eu até respondi que, por que é que eu tenho que falar disso? Eu não recebo o dízimo de ninguém e eu não falo sobre isso. O meu objetivo aqui é ganhar almas para Jesus Cristo. Isso não é um assunto relevante para o reino de Deus. Eu quero pedir desculpa para os irmãos que eu respondi assim, que queriam que eu falasse sobre isso. Hoje o Espírito Santo me tocou para falar sobre este assunto. Mas antes eu quero vos mostrar um vídeo que eu encontrei, que me impulsionou para falar sobre esse assunto. Porque eu estou a entender que muita gente tem ensinado sobre isso de uma forma errada. Depois de eu colocar esse vídeo, eu vou deixar a minha opinião na clareza da palavra de Deus. Então me acompanha até o final. Não acompanha apenas o vídeo e sair, mas acompanha tudo que vou falar aqui. É de extrema importância. A pergunta é, será que podemos dar o dízimo ou não? Devemos dar o dízimo e as ofertas na igreja ou não? Então me acompanha até o final. Não esqueças de deixar like, tá? Muito obrigado a quem tem feito isso. Muitos irmãos têm deixado likes e compartilhado os nossos vídeos. Hoje eu peço, faça isso de novo, tá? Que Deus abençoe muito a sua vida por fazer isso. Quem não é inscrito ainda, inscreva-se e ativa o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos. Esse canal vai te ajudar muito a caminhar com Cristo, tá? Temos deixado vídeos aqui sinceros para a volta de Cristo, com pequeno conhecimento que Deus nos deu, tentamos ajudar muita gente a ganhar almas para o Cristo. Bom, antes de tudo, por que é que eu gravei um vídeo? Não fiz a live sobre este assunto, porque no meio da live teria pessoas incomodando, tentar atrapalhar essa live. Daí vou acabar falando coisas, às vezes, não é que eu preparei, não aquilo que estava em minha mente. Por isso que eu achei melhor gravar um vídeo com muita calma para postar para vocês. Então, quem acompanhar até o final vai ser abençoado. Mas antes de tudo, assista ainda esse vídeo. Porque dízimo começa com ação de graça no capítulo 14 de Gênesis e passa a ser um mandamento no resto das Escrituras. Pastor, mas que história é essa? Quer dizer que a minha noiva me traiu porque eu não sou dizimista? Está aqui, meu filho, ó, 28 e 30 de Deuteronômio. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Pastor Manuel, a coisa pega aí. Está na Bíblia. Isso aqui não é invenção do pastor Manuel. Isso aqui não é invenção do pastor Zé Wellington. Viu, pastor? Lá está dizendo assim, você ficará noivo, mas quem vai possuir a sua noiva é outro homem. Agora, veja o contexto, porque a noiva saiu com outro homem. Veja o contexto, pastor Veiga, porque a noiva saiu com outro homem, porque não cumpriu os mandamentos de dar ao Senhor aquilo que a Bíblia... Infelizmente, esse tipo de pregadores que temos, tá? Eles fazem tudo, puxam qualquer versículo bíblico, mesmo que não tem nada a ver, e falam qualquer besteira no altar, com o objetivo de puxar o dízimo, de puxar o dinheiro nos bolsos dos irmãos que vieram na igreja. Infelizmente, eu não sei se você ouviu o que ele disse. Então deixa nos comentários o que você acha de tudo que esse pastor falou sobre o dízimo. Inacreditável, tá? Inacreditável mesmo. E desse jeito aí, pessoas olham e dizem que todos nós somos falsos, etc, etc. E hoje, um servo de Deus, se comprar um bom carro, uma boa casa, já vão, ele pega os dízimos, tá? Porque é a imagem. Bom, vamos lá no assunto, o que interessa. Será que devemos dar o dízimo na igreja ou não? Ou nesse tempo que nós estamos, devemos dar o dízimo ou não? Devemos pagar o dízimo ou não? Na Bíblia, estamos a encontrar o Abraão como o primeiro que deu dízimo. Deixa eu ler aqui. Gênesis 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus
e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Não é que Abraão queria a bênção, tá? Como hoje você tem que dar o dízimo para que a sua esposa não te traia. Do jeito que vocês ouviram aí. Alguns dizem que você tem que dar o dízimo para que você seja abençoado, para que a sua casa seja cheia de comida, cheio de dinheiro e tudo. Tá? E muita gente vai naquilo, dá um dízimo, porque eles querem ter muito dinheiro, eles querem ter multiplicado. Mas aqui Abraão, ele está dando o dízimo, porque ele está reconhecendo o que Deus fez. Ele foi lutar e venceu, e ele está dando o seu dízimo. E em Gênesis 13, versículo 1 até 3, você encontra Abraão, já era rico, era abençoado. Tá? Ele não veio dar o dízimo, porque ele queria a bênção de Deus. Ele veio dar o dízimo, porque ele veio reconhecer o que Deus fez na vida dele. E Abraão, ele não deu dízimo várias vezes. Ele deu dízimo uma vez só, em toda a Bíblia. Tá? Ele deu dízimo uma vez. Ele deu dízimo a reconhecer o que Deus fez. Sim, Abraão, ele viveu no tempo da graça. Tá? Não na nova aliança, mas no tempo da graça. Mas Abraão deu dízimo uma vez. Estamos a ver no livro de Gênesis, capítulo 28 também, estamos a encontrar o Jacó, promete a Deus que daria o dízimo, caso Deus lhe guardar, caso Deus lhe abençoar, caso Deus lhe proteger a sua caminhada. Gênesis, capítulo 28, verso 20 em diante. Preste atenção. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. Aqui, o Jacó, ele promete a Deus, se lhe proteger e lhe abençoar, ele dará o dízimo de tudo que ele terá. Ele dará o dízimo, se Deus lhe proteger. Então, irmãos, ele não era obrigado a dar o dízimo, tá? Porque eles estavam antes da lei. Não era obrigatório dar o dízimo no tempo da graça. E eu vou vos dizer que a graça veio antes da lei. Outro dia vou explicar com mais clareza. Aqui ele está a dar o dízimo que não é obrigatório. Ele está fazendo isso por amor a Deus. Não está pagando, mas ele está dando por amor, por amar a Deus. Nós vimos em Levíticos, capítulo 27, a lei caia sobre os dízimos, tá? Para o povo de Israel. E também Malaquias 3:10 para o povo de Israel. Estamos a ver sobre o dízimo. Agora, o dízimo no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Toma cuidado, há diferença entre a Nova Aliança e a graça. A graça, quando Jesus Cristo se apresenta no templo, ele lê o livro de Isaías, tá? Quase mataram ele. Quando ele lê, ele diz que essas palavras se cumpriu hoje. Quase matam ele. Aí ele apresenta a graça. Mas o Novo Testamento ou a Nova Aliança começa no Atos dos Apóstolos. Porque o testamento começa apenas quando o dono do testamento morre. Jesus, enquanto estava lá, trabalhando, mostrando, ensinando, o seu testamento ainda não tinha começado. Ele estava ali no tempo da lei, mas apresentando a graça. E o livro de João, capítulo 1, verso 17, nos mostra que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Ele estava ali, preparando-los para a nova aliança, apresentando a graça. E muita gente não entende quando me falam de 10 mandamentos, eu digo que
Apenas 2 mandamentos está acima, porque Jesus apresenta apenas 2 mandamentos que está acima de tudo, que é amar a Deus com todas as suas forças, tá? E amar o próximo como a si próprio. São 2 mandamentos. Mas muitos chegam aqui, fazem confusão, nem lê a Bíblia. Isso é bíblico, ninguém te engane. No livro de Lucas, capítulo 18, verso 12, e Lucas 11, verso 42, e no livro de Mateus, capítulo 23, verso 23, há lugares onde Jesus Cristo ele se levanta contra os fariseus por causa de outros assuntos, mas ele toca sobre o dízimo, mas ele não prega sobre o dízimo. Ele sabe que eles valorizam muito sobre isso, mas ele não prega isso nos seus discípulos. Ele ataca eles em outros assuntos, mostra que vocês valorizam muito os dízimos, mas esquecem aquilo, esquecem isso. Você encontra também aquele homem fariseu se achando, se colocando acima de qualquer um, porque ele dá os dízimos. Mas o republicano, ele pede perdão, ele se mostra que ele é fraco, mas ele quer o favor de Deus. E você vai ver com quem o coração de Deus se alegrou. Agora, ali é a preparação da nova aliança, mas o tempo da graça começou. Jesus se apresenta, mas ele lhes encontrou vivendo a lei. Mas ele próprio, quando está pregando seus discípulos, ele não lhes pregou sobre o dízimo, tá? Ele não lhes pregou sobre o dízimo. Agora, ainda não falei se um filho de Deus pode trazer dinheiro na igreja ou não. Ainda estou falando apenas sobre o dízimo. Chegamos no tempo agora da nova aliança. A igreja de Cristo começa em Golgota. A nova aliança começa em Golgota, da morte e a ressurreição de Cristo. Graças a Deus, o dono do testamento que nos coloca como os herdeiros está vivo, tá? Vivo é. Ele vive e para sempre. Ele consegue controlar o testamento dele através do Espírito Santo. Graças a Deus. No testamento dele, quando começamos a nova aliança, não demos o dízimo. Nós vimos que o povo de Deus traziam tudo que tinham, não era dízimo, mas era tudo que eles tinham. Na nova aliança, na igreja primitiva, eles traziam todos os seus bens, mais do que dízimo. Muitos morriam por não obedecer o que prometiam. Algumas pessoas traziam 50%, alguns traziam 3/4 do que tinham, ou muito mais. Traziam, tá? Na igreja primitiva. E a igreja se tornou muito rica, muitíssimo rica. Só que, se você lê no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, leia bem Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você encontra que há uma discussão da divisão dos bens. E muitos reclamam porque algumas viúvas não recebiam bem o que poderiam receber, mantimento. E os apóstolos 12 sentaram e conversaram que deveriam escolher 7 homens para dirigir o dinheiro. E eles ficam apenas na palavra e na oração. Infelizmente, hoje, o servo não quer assim, tá? Quer dinheiro mesmo. Dinheiro, dinheiro. É assim que estou falando desse assunto, muitos vão me odiar, tá? Porque eles... é dinheiro mesmo, é dinheiro. O objetivo de abrir a igreja é dinheiro. Embora que você tenha que levar dinheiro na igreja. Hoje, pessoas estão apenas contra o dízimo. Não sabem que o dízimo é tão pouco deveriam trazer na igreja, deveriam trazer tudo. Tudo. Porque no Novo Testamento era assim, não era dízimo, mas era tudo. É, tudo. No tempo da graça, antes da lei, quando Abraão deu dízimo, ele deu na sua própria vontade. No nosso tempo também você pode dar o dízimo pela sua vontade. Não é pecado dar o dízimo. É por amor a Deus. Você quer sustentar, ajudar a obra de Deus, mas não é obrigatório. Se tem um versículo que nos obriga a dar o dízimo no Novo Testamento, pode deixar nos comentários. Eu vou ler, isso vai me ajudar também. Tá? Não é obrigatório dar o dízimo no Novo Testamento, porque o Cristo, ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. No meio disso não há o dízimo. E apenas nós damos por amor, porque Deus nos deu, temos que dar também para a obra dele. As ofertas é importante,
quando você reconhece que Deus te deu, deixa devolver a Ele. Abençoar a obra de Deus, abençoar um servo de Deus, abençoar uma pessoa que está a servir a Deus, ou que está a faltar, que está precisando. Deus vai lembrar de ti. Na igreja é bom levar dinheiro, por quê? Porque a igreja precisa das cadeiras, precisa pagar aluguel, precisa pagar muita coisa, tá? Há muitas despesas. A igreja precisa também ajudar pessoas. O pastor realmente tem direito de comer o dinheiro da igreja. Tem direito, sim, tem direito. Ele tem direito, ninguém te engane. Ele é sacerdote, ele está trabalhando na obra de Deus. Ele pode, sim, viver das suas ofertas, não é pecado. Ele pode comprar o carro através das suas ofertas, não é o pecado. Mas aonde se torna mal, aonde ele começa a servir por causa disso e querer puxar nos bolsos dos outros, criar pregações, perder a visão, perder o objetivo é cuidar das almas de Cristo, mas querer apenas encher o bolso. Aí sim começa a se perder. Mas ele pode comprar comida, cuidar da sua família através do dinheiro da igreja. Claro que pode, mas não pode exagerar. Também pode ajudar algumas pessoas que estão a faltar, viúvas, órfãos e etc. Sim, pode. Agora, dízimo é obrigatório? Não é obrigatório. Pode dar por amor a Cristo. Aliás, no Novo Testamento, o que era obrigatório é trazer quase tudo que você tinha. E todos viviam na igreja, dividiam tudo juntos. Nada era de ninguém. Tudo era de todos eles, tá? Agora, tem irmãos aí que vêm aqui me falar de sábado. Sábado, sempre falam. Eu falo que sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, nada a ver, tá? A Bíblia nos ensina em Colossenses. Não devemos nos preocupar com esse dia, porque somente Jesus Cristo, Ele é o nosso verdadeiro sábado. Você precisa ler a Bíblia antes de andar aí condenando as pessoas por causa do domingo ou sábado. Leia Colossenses capítulo 2, verso 16 em diante. Você encontra, a Bíblia fala muito bem que esses dias são sombra daquilo que é o Jesus Cristo. Tá? Nós devemos observar a Cristo, não um dia. Ele é mestre de tempo e de tudo e das circunstâncias. Eu espero que esse vídeo seja importante e abençoar muita gente. Também eu sei que algumas pessoas, mesmo explicando assim, não vão entender, vão continuar a complicar, mas eu precisava gravar esse vídeo. Que a graça de Deus cubra a vida de cada um, pelo nome grandioso do nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo cubra a sua casa, a sua família, a presença do Espírito Santo sobre você, no nome grandioso do Senhor Jesus. Repreendo todo o mal, repreendo toda a seca, que as portas de bênção se abram sobre ti, sobre a sua casa, em nome grandioso do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos.